Fala pessoal, professor Pedro na área, e nesse vídeo vamos começar a falar aí sobre pteridófitas, galera, o segundo dentre os 4 grupos vegetais. Quando nós falamos das pteridófitas, elas são divididas aí em pteridófita e licopodiófita. No licopodiófita nós só temos aí licopódios e selaginelas. E dentro da pteridófita nós temos as pteridófitas, como as samambaias, avencas e xaxins, psilófitas, como exemplo as próprias psilófitas, e as esfenófitas, como exemplo aí as cavalinhas. Galera, isso aqui é muito raro cair, mas já vi algumas questões, só por isso a gente está falando. Mas quem é o exemplo de fato clássico de pteridófita? É a samambaia, beleza? Características gerais. A novidade evolutiva. Nós passamos a ter aí tecidos vasculares, né? Nós temos aí vasos condutores de seiva surgindo, ou seja, são plantas vasculares, traqueófitas, possuem traqueídes. Também surgem aí tecidos de sustentação. Novidades evolutivas a gente tem que saber, tá? Porém, ainda são plantas sem sementes, sem tubo polínico, hidrodependentes, ou seja, dependem de água para fecundação, criptógamas e vivem ainda em habitats sombrios, úmidos ou vivendo como epífitas, estabelecendo aí relações ecológicas que a gente fala melhor lá na ecologia. E aí lembra que os vasos condutores de seiva resolvem um problema do tamanho. Então você pode ter uma pteridófita de maior porte. E além disso, aí termo novo, pteridófitas são plantas cormófitas, ou seja, possuem raiz, caule e folha verdadeiros. Tanto as pteridófitas como as gimnospermas e as angiospermas são cormófitas. As únicas que não são cormófitas são as briófitas, beleza? Em relação ao comparativo das fases de vida, o gametófito haploide, esporófito diploide, normal. Primeira diferença, os dois são autótrofos, ao contrário do que acontecia lá na briófita. Gametófito sexuado, esporófito assexuado. Aqui os dois são independentes, já que os dois são autótrofos, um não depende do outro, o outro não depende do um. E aqui perceba, nós já temos o gametófito passageiro e o esporófito duradouro. Lembra que somente em briófitas o gametófito é duradouro. Em todas as outras o esporófito é a fase duradoura e a cada grupo que vai passando, o esporófito ele fica cada vez mais predominante. E se perguntarem o porquê disso numa prova, alguma condição do ambiente favoreceu o desenvolvimento maior do esporófito em relação ao gametófito, ok? Quem é o esporófito e quem é o gametófito? O esporófito é a samambaia em si que você vê. Olha lá que samambaia bonita lá, que eu estou criando em casa. A samambaia em si é o esporófito, beleza? E o gametófito é uma estrutura que a gente chama de prótalo. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui o esporófito, 2N, a samambaia em si. Aqui as folhas, com as suas divisões chamadas de folíolos. O báculo, que é uma folha jovem. O caule, aqui, tipo rizoma. As raízes, também verdadeiras. E se você pegar as folhas aqui, os folíolos, você vai ver que aqui na parte de baixo vão ter pontinhos de uma coloração diferente. E esses pontinhos são chamados de soros. E nesses soros, ou soros, é que vão ocorrer aí a formação dos esporos. Aqui dentro dos soros vai haver a formação dos esporos, vai haver a meiose espórica. E o gametófito, que é haploide, como falei para vocês, é o prótalo. E esse gametófito aqui, ele contém tanto os arquegônios, que são os gametângios femininos, quanto os anterídeos, que possuem os gametângios masculinos. Né? É um gametófito monóico. Tem tanto a região que vai produzir os gametas femininos, arquegônios, né? Arquegônios produzem os gametas femininos, que são as zoosferas, como no próprio prótalo você tem os anterídeos, ou seja, a região masculina, são os gametângios masculinos. Aqui o local onde serão produzidos os gametas masculinos, ainda os anterozoides.
Beleza, pessoal? Então tá aí a estrutura e as características gerais de uma pteridófita. E no próximo vídeo vamos falar sobre a reprodução. Um forte abraço, te vejo lá.